Graça e paz. A palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e o 14, nos diz bem assim: Entrai pela porta estreita. A porta estreita é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse bem claro: Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Está lá em João 10. Então Jesus, ele é a porta. Aleluias. Então nós temos que entrar pela porta, aceitando o Senhor Jesus primeiro, para chegarmos até Deus. Aleluias. Temos que aceitar o Senhor Jesus para podermos chegar até Deus. Oh, glórias. Ele diz: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. A porta da perdição, que é a do mundo aí que leva para o inferno, ela é larga e espaçosa. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. O caminho que faz as pessoas se perderem, ele é espaçoso. Ele é largo. A porta é larga. A porta é larga. E são muitos que entram por ela. São muitas pessoas que entram na porta, no caminho, larga é a porta e espaçoso o caminho. Então, nessa porta larga, são muitos que entram por essa porta. Não é todas as pessoas, não é a maioria das pessoas que querem entrar pela porta estreita. A porta estreita é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz aqui, é o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz: E são muitos os que entram por ela. Olha, são muitas pessoas que entram na porta larga. Porque não querem dar ouvido à verdade. Jesus é verdade. Deus é verdade. Mas não é todas as pessoas que querem dar ouvido à verdade. Prefere viver a mentira. O caminho espaçoso, a porta larga, que leva para o inferno. O que agrada ao mundo, o que agrada à carne, mas não o que agrada a Deus. Para ser salvo, a pessoa tem que renunciar a tudo. Ele tem que negar a si mesmo. São muitos que entram por ela. Larga é a porta espaçosa do caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. São muitos que entram por ela. Vamos na porta estreita. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Olha, aqui não é nem... São poucos que entram por ela, são poucos que acertam
por ela. E são poucos os que acertam com ela. Aleluias. Na porta larga são muitos que entram por ela. Na porta estreita, e são poucos que acertam por ela. Então aqui a gente já vê que é mais gente que vai se perder e está se perdendo do que pessoas que vão ser salvas. Porque não é todo mundo que quer negar a si mesmo, negar as vontades do mundo, as concupiscências da carne. A maioria das pessoas querem fazer à vontade aquilo que agrada a Satanás. Não querem fazer o que agrada a Deus. Por isso que poucas pessoas vão ser salvas. E eu digo isso para você. Esteja entre os poucos que vão ser salvos. Faça de tudo para o seu nome estar e estiver e manter o seu nome lá, no livro da vida. Porque só quem tiver com o nome escrito no livro da vida é que vai ser salvo. Aleluias. Agora aqui em Lucas 13, no versículo 22 ao 24, diz bem assim: a porta estreita, explicando bem mais sobre a porta estreita. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, aleluias. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha só, olha a pergunta. Respondeu-lhes, quem respondeu que? Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É forte, mas é a realidade. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, o Filho de Deus falando. Muitos vão querer entrar, mas não vão poder, porque vão querer entrar do seu jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é do jeito que está nas Sagradas Escrituras. Para a gente ser salvo, temos que obedecer a palavra do Todo-Poderoso. Aleluias. Para a gente ser salvo, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Viver em obediência à palavra de Deus. Aleluias. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 ao 26, diz bem assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. A carne quer isso aqui. Esses são os frutos da carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós temos que andar sempre no Espírito. Aleluias. Temos sempre que andar no Espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus. Não andar na carne. E ainda demais, no versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Tem uma luta do Espírito contra a carne. Eles vivem em guerra. A carne quer pecar. O Espírito quer fazer aquilo que agrada a Deus. O nosso Espírito quer fazer o que agrada a Deus. Mas a carne quer fazer o que agrada o mundo, o diabo. A carne quer errar. O Espírito quer acertar. O Espírito quer fazer o que agrada ao Senhor. E a carne não. E nós temos que andar no Espírito.
e não na carne, se quisermos ser salvos. Aleluias. No versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos sob a lei. Porque quem está no Espírito, ele está fazendo o que agrada a Deus. Ele está andando com Deus. Não tem nenhuma uma lei que condene ele. Aleluias. No versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Olha o que a carne quer. A carne quer prostituição. É isso que Satanás anda fazendo com as pessoas por aí, para cada vez mais sujar o ser humano, sujar o corpo do ser humano, e assim distanciá-los cada vez mais para longe de Deus, para poder ganhar a alma deles. Aleluias. Prostituição é o que mais tem, o que mais acontece. Impureza, coração cheio de mágoa, ódio, rancor, raiva, ira. Impureza, um coração que não é puro. A lascívia, a idolatria, tudo isso é obra da carne. Tudo a carne quer isso aqui. Isso aqui é o que agrada o diabo. Porque a pessoa que vive assim, ele perde a salvação. Idolatria, feitiçaria. A feitiçaria é uma obra da carne. Inimizade, pessoa que não se dá bem com ninguém. Porfias, ciúmes, até ciúmes, é uma obra da carne. O único que pode ter ciúme da gente, e ele tem, só ele tem esse direito, é o Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós. Ele não quer perder nenhum de nós. Até interceder a Deus por nós, ele intercede com choros, com gemidos. Aleluias, com choros e gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós. Ele sim tem ciúme da gente, mas nós não podemos ter ciúme de ninguém. Eu não posso ter ciúme da minha mulher. A minha mulher não pode ter ciúme de mim. Aleluias. O ciúme é uma obra da carne. Aleluias. Temos que confiar um no outro. Você não pode ter ciúme da sua esposa, nem a sua esposa de você. Você tem que confiar nela e ela confiar em você. Aleluias. Iras, pessoa que vive irado. Aleluias. Iras, discórdias, dissensões, facções, até facções. Está aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 20. Olha, facções. A facção também é a obra da carne. Que agrada a carne e agrada a Satanás. Invejas, até inveja. A inveja é uma obra da carne. Bebedices, olha, bebedice, também é obra da carne. Glutonaria, aquela pessoa gulosa, né? Quanto mais come, quanto mais quer comer, até para passar mal. Parece que nunca viu comida.
Aleluias. Glutonaria. Aí, esse aqui é as obras da carne. E diz bem assim: e coisas semelhantes a estas, e mais coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aleluias. Então, quem viver praticando isso aqui, não vai entrar no reino de Deus. Em outras palavras, não vai ser salvo. Para ser salvo, o caminho ele é apertado, ele é estreito. Aleluias. O caminho ele é estreito. A porta ela é apertada. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. Nós temos que estar aqui. Igual diz no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Aleluias. Digo, porém, andai no Espírito. Nós temos que andar no Espírito. E jamais satisfarei a concupiscência da carne. Nós não temos que fazer a vontade da carne. Mais uma comparação aqui. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, tem uma luta, tem uma guerra aí. A nossa carne luta contra o nosso Espírito luta contra a nossa carne em todo momento. A carne quer errar, o Espírito quer acertar. A carne quer ser lançada no lago de fogo. O Espírito quer ir para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Aleluias. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Aleluias. Mas o fruto do Espírito é amor. Nós temos que estar em amor. Amar uns aos outros. Aqui é o fruto do Espírito. É assim que nós temos que andar. Em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Bondade, pessoa boa. Fidelidade, uma pessoa fiel. Mansidão, uma pessoa mansa. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluias. Nós temos que estar aqui. Aqui é o fruto do Espírito. Aqui sim, leva nós para a salvação. Faz nós ter a salvação, garantir a salvação. Aleluias. Aqui a gente garante a salvação com os frutos do Espírito. Contra essas coisas não há lei. Olha, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Quem é de Cristo, eles crucificam a carne. Ele diz não para a carne, e sim para o Espírito. Não para as coisas que agradam a Satanás, e sim para as coisas que agradam a Deus. Aleluias. Aleluias.
no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito. É o que o Senhor Jesus falou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluias. Ô glórias. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aleluias. Olha só, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso aqui não é para nós ter de jeito nenhum. Não é para nós fazer isso de jeito nenhum. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E em Apocalipse capítulo 20, no versículo 15, diz bem assim: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Tá vendo? Então nós temos que fazer de tudo para o nosso nome estar escrito no livro da vida. Porque aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida, essa pessoa vai ser jogada, lançada dentro do lago de fogo e vai sofrer eternamente com o diabo, os seus anjos e com as pessoas também que não quiseram saber de Deus. Aleluias! Com as pessoas que não quiseram saber de Deus, que não quiseram dar importância à palavra de Deus, não quiseram dar ouvido à palavra de Deus, foi evangelizado. Muitos conheceram a Bíblia todinha, congregou vários anos na casa do Senhor, na igreja, no templo, na casa de oração, mas perto da sua partida daqui, saíram dos caminhos do Senhor Jesus. Não adianta conhecer a palavra e não viver, e não praticar. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e praticar, viver até o último dia da nossa vida. Aleluias. Repito, não adianta conhecer a Bíblia todinha e não viver ela. Nós temos que viver o que está escrito. Viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Aleluias. Porque Satanás, o diabo, ele conhece a Bíblia todinha melhor do que a mim e do que a você. O diabo conhece a Bíblia todinha. Mas ele vai ser jogado no lago de fogo, conhecendo a Bíblia todinha. Ele vai ser lançado lá. Ele e os que vieram com ele, que foram expulsos lá de cima, lá do céu. O diabo vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, conhecendo a Bíblia todinha. Aleluias. E o melhor, ele morou lá. Ele morou lá no céu. O diabo acredita com tudo que existe Deus, existe o Senhor Jesus, existe o inferno e o lago de fogo. O diabo acredita muito bem. Embora muitos seres humanos não acreditam, mas o diabo acredita. E ele já sabe o que está esperando ele. Mesmo ele conhecendo a palavra de Deus todinha, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer pessoa nessa face dessa terra. E vai se perder conhecendo ela. Mas já se perdeu. Vai ser lançado no lago de fogo conhecendo a Bíblia todinha. Então, repito, nós temos que conhecer a palavra de Deus. É muito bom nós conhecer. É ótimo.
É muito importante nós conhecer a palavra de Deus, mas o mais importante é obedecer, praticar e viver a palavra de Deus. Viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Aquilo que está escrito, que Deus condena, que Deus não se agrada, temos que largar a mão. E aquilo que Deus gosta, que Deus quer que nós façamos, temos que fazer. É para o nosso bem mesmo, é para o bem da nossa alma. Porque se nós não fazer isso, quem perde é nós. Se nós não obedecer a palavra de Deus, quem perde é nós. Deus não perde nada, quem perde é nós. Se você quer ser salvo, se você quer ser salva, aleluias, se você quer ser salvo, se nós queremos ser salvos, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Quem não quiser ser salvo, pode, vive a vida de qualquer jeito. Mas quem quiser ser salvo, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Todos os dias temos que viver uma vida de obediência à palavra de Deus. E eu digo para vocês, permaneçam firmes nos caminhos do Senhor Jesus até o último dia da vida de vocês. Aleluia. Isso é para mim, é para vocês, é para nós. E vamos todos se encontrar naquele lindo lugar, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluias. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Oh glórias. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um que está vendo essa mensagem, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.